Olá, meus queridos. Eu quero desejar uma tarde de paz, uma tarde de bênção para você e toda a sua família, debaixo da cobertura do Eterno Deus. Esse quem vos cumprimenta nessa tarde é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Siriaco Oliveira. E esse também é o nome do nosso canal na plataforma do YouTube. Portanto, para você que está caindo de paraquedas no nosso canal, para você que está assistindo os nossos vídeos pela primeira vez, eu pedi a você para digitar pastor Davi Siriaco Oliveira e certamente você terá acesso a todos os meus vídeos lá na plataforma do YouTube. E você vai ver que o conteúdo é voltado para a propagação do Evangelho. A gente tem apresentado canções antigas, modernas de nossa própria autoria, a gente tem feito exposição bíblica e oração intercessória. A gente tem intercedido por você e pela sua família, para que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente. Nós também temos feito vídeos também da natureza, mais para a parte do entretenimento do nosso canal. Mas o nosso objetivo mesmo é pregar a palavra de Deus no YouTube. Então eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal e para você compartilhar os nossos vídeos com o maior número de pessoas possível. E quando você se inscreve e você compartilha, o nosso canal ele cresce no YouTube. Então o intuito é alcançar uma boa quantidade de pessoas, quantidade grande de pessoas com a pregação da palavra de Deus. Então Deus vai me recompensar porque eu estou fazendo a sua obra, estou pregando a sua palavra. Mas você também vai ser recompensado porque você está me ajudando a pregar, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Então, se o nosso vídeo for relevante para você, não deixe de dar a sua curtida, o seu joinha, tá certo? E também, embora você tenha aí a sua demanda, que é grande, as suas responsabilidades, correria do cotidiano, né, os seus afazeres, mas eu peço a você para assistir o nosso vídeo até o final para você entender a explicação como um todo. A nossa explicação hoje será uma exposição bíblica, uma pequena exposição bíblica, e está com base numa pergunta que me fizeram. E a pergunta foi essa: se o seu Deus é bom, e se o seu Deus ele é amor, por que ele deu uma ordem a Josué para destruir os cananeus? Porventura não seria essa uma atitude de um genocida? Tá certo. O que eu falei com ele, vou tentar falar com você também, porque isso tem sido uma dúvida na mente de muitas pessoas. Quando Deus ele toma uma atitude, ou com um povo, ou com uma determinada pessoa, ele faz esse julgamento, dando uma penalidade, né, nessa pessoa, baseado no passado, presente e futuro, por intermédio de um dispositivo que Deus tem, chamado de atributo, a qual o homem não tem. O homem tem qualidades, mas não tem atributos. Mas o nosso Deus, ele tem esse atributo que o ser humano não tem, que é onisciência, onipresença e onipotência. A onipotência de Deus, que Deus ele pode todas as coisas. A onipresença, que ele está em qualquer lugar, ao mesmo tempo. E onisciência, porque ele é conhecedor do passado, presente e futuro. Ele é conhecedor de todas as coisas. Então, nada escapa da ciência de Deus. Então, vamos lá. Então, quando ele toma uma atitude de penalizar alguém, ou de dar uma ordem de destruição, de juízo, então ele toma essa atitude com base na sua onisciência. Então, Deus, ele sabendo, por intermédio da sua onisciência, que determinadas pessoas eles não vão se arrepender do futuro e suas obras serão continuamente más, e isso será de grande prejuízo para pessoas, ou até mesmo assim por dizer, toda a humanidade, então ele toma uma atitude drástica, com base na sua onisciência, porque é conhecedor do passado, presente e futuro, conhecedor de todas as coisas. Então, essa atitude, ela está como base aqui no livro de Deuteronômio. A gente vai falar a ordem que Deus deu, uma ordem drástica para Josué executar essa missão, e a gente vai ver o porquê.
Deuteronômio, capítulo 20, versículo 16 até o 18. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-las totalmente aos heteus, aos amorreus, e aos cananeus, e aos ferezeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Então, muitas vezes Deus, para ele preservar muitas vezes a nossa integridade diante dele, né? Para ele preservar muitas vezes a nossa vida, assim fazendo a vontade de Deus, agindo e procedendo corretamente, justamente, para que nós não nos perdamos. Então Deus, ele tomou essa atitude, dando essa ordem drástica para que Josué ele executasse essa missão. Então vamos lá. Deus, ele entendendo, através da sua onisciência, que se esse povo aqui permanecesse vivo, a gente entende de forma bem clara aqui por que Deus deu a ordem. Para que vos não ensine a fazer conforme todas as suas abominações. Você já viu aquele ditado que uma fruta estragada ou podre, dentro de um cesto, cheio de frutas boas, aquela fruta podre, ela leva todo aquele cesto cheio de frutas boas a se perder. Então, muitas vezes, você já ouviu aquele ditado cortar o mal pela raiz? Então, foi isso que Deus ele fez com base na sua onisciência, que é seu atributo. Mas mesmo assim, você vai questionar, mas por quê? Mas por que isso? Então, eu fui pesquisar um pouquinho na história dos cananeus. Eu fui pesquisar as suas atitudes, as suas obras na antiguidade. Eu pude descobrir que eles adotaram a prática de praticar coisas perversas, de praticar impiedade e maldade desenfreada. Exemplo, eles tinham o prazer em derramar sangue, em tirar a vida do ser humano. Eles tinham prazer em cometer muitas atrocidades, muitas perversidades terríveis, assim como estupros a céu aberto, um dos piores tipos de pedofilias que vocês possam imaginar. E um dos piores deles também, assim como a pedofilia, os estupros, eles faziam os seus filhos passarem vivos pelo fogo, em sacrifício ao deus Moloque. Então, eles adotaram esse tipo de prática. E possivelmente eles estavam influenciando as nações. Assim como até alguns mais tarde, bem depois da época de Josué e dos cananeus, que foi o rei de Israel, Acabe. Ele era descendente de Abraão. Ele fazia parte do povo da promessa, mas ele se aliou a Jezabel, que era a rainha dos Sidônios, e eles adotaram esse tipo de prática também de sacrificar crianças, de passar crianças no fogo oferecendo ao deus Moloque. Então eram coisas terríveis. Então, se o próprio Acabe, que era o rei de Samaria, é o rei de Israel, ele sendo um descendente de Abraão, a quem Deus ele fez promessas, ali junto com Jezabel, mesmo Deus ele dando uma ordem a Josué para destruir os cananeus, uma ordem tão drástica e
E o Acabe, o rei Acabe, ele conhecia toda a história. E mesmo assim, ele sabendo o que havia acontecido, ele havendo que Deus tinha mandado e que Josué tinha feito pela ordem de Deus, mesmo assim ele estava repetindo a mesma prática do cananeu. Então vamos lá. Imagine aí se Deus ele não tivesse dado a ordem a Josué, para Josué ele destruísse todos os cananeus. Imagine. Seria muito pior tanto nos dias de Acabe como nos nossos dias. Então talvez você queira me indagar, mas pastor Davi, há muitas maldades hoje em dia. Você não acha que já tem muita maldade hoje em dia? Concordo com você, meu amigo, tem muitas maldades e muitas perversidades grandes nessa nossa época aqui, nesse nosso mundão. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, se Deus não tivesse tomado essa medida, se Deus ele não desse essa ordem a Josué, para que Josué destruísse, aniquilasse os cananeus, seria quintuplicado toda essa maldade que você vê aqui, seria 5, 10, 20 e até 100 vezes mais no mundo. Seriam atrocidades, maldades terríveis sem precedentes. E você, certamente, assim como eu, veria acontecer a céu aberto tipos de maldades tão terríveis. Talvez você não conseguiria suportar, visualizar certo tipo de maldade. Então você veria estupros a céu aberto, pedofilia que já tem, mas seria pior. Esse caso de estupros também terríveis também que já tem, mas seria muito pior. E a gente quase não vê hoje, graças a Deus, esse sacrifício de crianças humanas. Pelo menos eu não vejo, de repente tem alguns casos aí isolados, mas naquele tempo era normal, era natural. E a gente veria todas essas práticas hoje em dia de crianças, que para mim é a pedofilia e o estupro, e essa prática também, porque eles cometiam vários tipos de práticas terríveis, de impiedade, de maldade. Mas essas três, para mim, eram das piores. Né? Já pensou? A pessoa passando um filho vivo no fogo para ser queimado, passando os filhos no fogo para ser queimado vivo, gritando, e a criança sendo queimada no fogo, ali, sendo sacrificada ali no fogo vivo, perdendo a sua vida aos poucos, sendo queimadas. Só que práticas terríveis. Então Deus, ele olhando lá do céu com os seus olhos, que são como chama de fogo, ele viu essa maldade terrível, sem precedentes. Ele viu que não ia ter fim e ia cada vez se multiplicar cada vez mais e mais. Eles iam influenciar as outras nações, né? Portanto, Deus ele diz aqui, ó, para que vos não ensine a fazer conforme todas as suas abominações. Então você vê, se Deus não toma essa decisão drástica de mandar Josué acatar e executar essa ordem, o que seria do nosso mundo? O nosso mundo estaria praticamente todo perdido. Mas a gente vê que hoje tem as maldades, mas graças a Deus ainda tem pessoas que conservam aí a prática de fazer a bondade com as pessoas. Né? Aqui no nosso Brasil, a gente vê muitos casos de caridade, de generosidade, de solidariedade por conta de muitas pessoas boas que tem no nosso meio. E assim como eu quero crer que você que está me ouvindo também é uma pessoa boa, também solidária, generosa e amorosa, né? Que certamente faz parte desse grupo de pessoas boas da Terra. Mas eu quero dizer, meu amigo, se Deus não tivesse dado essa ordem a Josué, seria muito pior pelo mundo. Estaria acontecendo coisas terríveis, piores do que as que estão acontecendo hoje, por causa da influência da prática dos cananeus para todos os povos. Então, por isso que Deus ele deu essa ordem. Então, você entendeu? Então, eu quero pedir a você, se você gostou da nossa explicação, se você gostou da nossa exposição, se você acha relevante, não deixe de se inscrever e não deixe de compartilhar os nossos vídeos e de dar a sua curtida, tá certo, meus queridos? Toque no sininho de notificação, faça lá, deixe a sua opinião nos comentários, que será muito relevante para a gente, e que Deus abençoe você e sua família, e que todos tenham um ótimo final de semana,
debaixo da cobertura do eterno Deus.